Dois negócios fechados do Fluminense. Vou trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo e também dupla Fla-Flu dá aval para rival jogar no Maracanã. Saiba essas e outras informações, porque aqui na Central Fluminense, meus amigos, é sem enrolação. Deixa o seu like e ative as notificações. Vamos para as notícias do Fluminense nesse vídeo? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Superbet no Fluminense. Esse é um dos negócios fechados que temos de notícia nesse vídeo, porque, segundo informações do Jornada Tricolor, e a informação foi trazida pelo jornalista Gabriel Amaral, o Fluminense e a Superbet estão fechados para um acordo nos próximos 3 anos. Restam poucos detalhes e já estão vendo até resolvendo como serão os trâmites de anúncio da casa de apostas que está chegando ao Brasil. Importante lembrar, ela é uma casa de aposta famosa internacionalmente, mas ela está adentrando no Brasil agora. Fechou um contrato com o São Paulo no ano passado e agora vai fechar com o Fluminense, já fechou, né, segundo o Gabriel Amaral, numa praça importante, né? Tem um clube em São Paulo e outro clube no Rio de Janeiro, tá certo? Segundo o Gabriel, esse acerto seria para começar em abril. Ele traz lá também uma curiosidade bastante engraçada, porque se o Fluminense for para a final do Campeonato Carioca, corre o risco de jogar a ida, que será em março, com a Betano na camisa, e a volta seria com a Superbet, e aí seria uma coisa de doido, né, gente? Vamos combinar. A Betano paga ainda, né, um valor muito abaixo do mercado hoje para o Fluminense, e essas informações que a gente já trouxe aqui, da Betano pagar um valor muito abaixo, e realmente é isso mesmo, é um valor muito abaixo do mercado que o Fluminense recebe, está muito defasado, e o Fluminense, e a gente trouxe aqui como informação também, importante lembrar, em nenhum momento, a Betano quis igualar ou cobrir a proposta da Superbet. Então, meus amigos, a gente tá para ver mais história no Fluminense, porque esse contrato, essa parceria, ela é uma das maiores da história do Fluminense nesse sentido comercial de patrocínio. Então a gente está vendo a história sendo feita, um contrato super atrativo, visando a defesa do título da Libertadores e também o Super Mundial. O Fluminense já é o campeão da Recopa, já conquistou seu primeiro título na temporada. Deu mole, Superbet, deu mole. Mas, enfim, tem outras competições aí para acontecer. Outro detalhe que é importante também, e ainda não se tem muitas informações, é como será pago a multa de rescisão. Porque é importante a gente lembrar que a Betano renovou em 2022 até 2025. Tem contrato, a gente tem contrato, né, com a Betano até 2025. Então, cara, alguém vai ter que pagar essa multa. E aí a gente não sabe se vai ser o Fluminense, se vai ser a Superbet, aí depois vai abater do valor. O que a gente sabe é que vai ter que ter essa rescisão para o acerto entre Fluminense e Superbet acontecer, né? Então, tá aí essa informação, é muito importante para o torcedor do Fluminense, é importante principalmente para as finanças do clube. A gente já explicou muito bem aqui, porque o dinheiro de patrocínios, ele não resolve a vida do clube, mas ajude muito. Imagina você sair de uma quantia da Betano hoje ali por volta dos 10 milhões de reais, vamos arredondar assim, e você ir para um que vai te pagar 40. São 30 milhões a mais, gente. Porque as informações, as primeiras informações dão conta que é por volta de 40 milhões ali fixos da Superbet com mais bônus. Então, a gente parte do princípio desse valor. Não vai mudar a vida do Fluminense, não é uma injeção financeira igual SAF, aporte financeiro, nada disso. Só que vai ajudar e muito o Fluminense nesse fluxo de caixa anualmente, tá certo? Então, Fluminense e Superbet estão acertados
mês de abril promete ser de novidades e de novo patrocinador no Fluminense. Vamos falar de outro negócio fechado aqui, e esse aqui é uma contratação para a base, já para o Sub-17, já está bem pertinho dos profissionais do Fluminense. Eu sei que a galera aqui que acompanha a Central gosta muito de saber de informações da base. O perfil Share Stuff traz que o Fluminense acertou a contratação do atacante Oliver Martins, de 07, ex-internacional. Ele já tem passagem por Xerém, tá? Aí é importante trazer essa informação porque às vezes a gente não sabe. A gente não sabe como que vem o jogador. O Oliver, ele disputou seu último torneio em janeiro pelo Inter, a Fan Cup, onde se destacou e foi campeão, mas não houve acordo para que ele assinasse seu contrato profissional, seu primeiro contrato profissional com o Internacional. Então ele vem para o Fluminense, acertou, já assinou com o Fluminense e já está com o time que vai enfrentar o América Mineiro na Copa do Brasil. Eu trouxe essa informação também para vocês a partir, se eu não me engano, dia 5, quarta-feira. Quarta-feira não, amanhã é terça. No dia 6, quarta-feira, vai ter o jogo da Copa do Brasil, se eu não estou enganado. E ele já vai estar à disposição do Fluminense. Mais uma excelente notícia. O Fluminense contratando um atacante que se destacou no Internacional para o Sub-17. Bora pra curtinha do abraço aqui na Central Fluminense. Antes de mandar um abraço para você, eu quero falar de uma notícia importante, porque na noite dessa segunda, a Ferdi confirmou o horário do primeiro Fla-Flu. Vamos combinar que não era nem pro Fluminense estar jogando Fla-Flu na semifinal. Que mole que o nosso Fluminense deu, hein, gente? Comenta sobre isso aí também. O Fluminense vão se enfrentar no próximo sábado, às 9 do horário de Brasília, 9 da noite, no Maracanã. Até surpreende um pouco esse horário. O segundo Fla-Flu decisivo está marcado para o 17 de março no Maracanã, em horário a ser confirmado. E o Flamengo vai ter a vantagem do empate contra o Fluminense. Que situação! Vou mandar um abraço aqui pro Tião de Nova Venécia, no Espírito Santo, pro Fábio de Resende, aqui no Rio de Janeiro, pro Éder de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, pro Jairo de Carobinha, aqui no Rio de Janeiro, pro José Carlos de Mesquita, Luiz Carlos de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e pro Paulo de Mantena, Minas Gerais. Valeu demais! Você quer que a gente mande um abraço para você em vídeo? Comenta aí agora da onde que você está assistindo a Central Fluminense, deixa o seu like e já comenta aí sobre as notícias, porque eu já falei de 2 negócios fechados aí. Eu quero sua opinião é muito importante aqui na Central Fluminense. Mas vamos embora, porque tem mais 2 notícias do Fluminense nesse vídeo. Vamos falar de Maracanã e tem notícia importante. Eu falei sobre o jogo do Fluminense e Flamengo ser no sábado, 9 da noite no Maracanã. E no domingo joga Vasco e Nova Iguaçu, e o Vasco sendo mandante. A equipe de São Januário fez um pedido para os atuais gestores do Maracanã, Fluminense e Flamengo, para atuar contra o Laranjão da Baixada no Maraca. De acordo com o jornalista Diogo Dantas, vou colocar aqui na tela o que ele trouxe de informação, já tem um aval para o Vasco enfrentar o Nova Iguaçu no Maracanã no domingo, o mando do Vasco, então não terão problemas em jogar no estádio, já que a dupla Fla-Flu jogará no sábado. E é importante, né? Eu posso até trazer como informação aqui, a Justiça indeferiu o pedido do Vasco para cessar, né, para parar, interromper o processo de licitação do Maracanã, porque o Estado está fazendo isso. Eu trouxe isso como informação dias atrás, foi indeferido, não foi aceito. O Vasco tentando ainda tumultuar essa questão da dupla Fla-Flu serem gestores no Maracanã. Segundo o jurídico do Vasco, tinham algumas irregularidades, o que não foi aceito pela Justiça. Então o processo de licitação vai acontecer normalmente, claro. São coisas de negócio, profissionais, e assim, esse pedido do Vasco lá na Justiça não impediu a dupla Fla-Flu de aceitar que o Vasco jogasse contra o Nova Iguaçu
no domingo. Então foi prontamente aceito. Já falei aqui essa situação do Vasco querer o Maracanã. A SAF está de olho nesse palco para principalmente shows. Isso é importante a gente lembrar. Eles estão com olhos para fazer shows. O Vasco tem São Januário, tem projeto para aumentar a capacidade. E não vão jogar todos os jogos no Maracanã. Tem uma quantidade mínima de jogos. Se eu não me engano, são 70 jogos que o Estado desde sempre determinou a ter no Maracanã por temporada, e geralmente precisa de 2 clubes, ou seja, o Vasco ele quer assumir para ele gerir junto com o Flamengo, né? O Flamengo ser um sócio do Vasco e tirar o Fluminense da jogada, é a minha opinião sobre isso. Nada vai me convencer do contrário, mas tá aí essa informação: o Vasco jogará no Maracanã com o aval de Fluminense e Flamengo. Gente, essa aqui é uma notícia muito importante porque, querendo ou não, impacta no Fluminense. A Federação dos Atletas Profissionais querem veto de mais estrangeiros e também grama sintética nas competições aqui do futebol brasileiro, tá certo? E assim, isso aqui, partindo dos atletas, é importante. A gente sabe que o Fluminense é contra, o Flamengo é contra, tem algumas equipes, algumas gestões que são contra a grama sintética, mas os clubes, numa forma geral, né, foi até alguns clubes que pediram lá a CBF para aumentar o limite de estrangeiros. Vamos ver como que vai ser esse jogo de interesses, mas deixa eu pegar a declaração aqui do Alfredo Sampaio, que é técnico aqui, se eu não me engano, ele passou agora recentemente pelo Sampaio Corrêa, enfrentou o Fluminense, que ele é presidente da FENAP, né? FENAPAF, perdão, que é essa Federação dos Atletas Profissionais. Abre aspas para ele. Já cobrei o presidente da CBF sobre o tema por ofício. Era 5 e virou 7, agora querem 9. É estrangeiro demais, o futebol brasileiro precisa de socorro. E só para contextualizar aqui, em 2023 o limite subiu de 5 para 7 jogadores por jogo. Já o gramado sintético não seria uma proibição imediata, mas sim com um período de transição para os clubes que têm esse tipo de gramado, né? Na Série A tem o Atlético, o Botafogo e o Palmeiras. E o Mário falou isso, né, na coletiva que ele solicitou no início de temporada, que ele sempre faz, né, para falar sobre tudo que está acontecendo no Fluminense. Ele falou dessa questão, né, que é contra o gramado sintético e que seria algo de transição, não seria, os caras têm que mudar agora, não, seria até um determinado tempo para mudar. Cara, sobre isso, essa questão dos estrangeiros, claramente é uma medida que os atletas brasileiros têm para, né, facilitar o mercado interno, porque é claro, e aí a gente vem notando isso, o mercado sul-americano, a mão de obra é muito mais barata que às vezes você comprar um jogador de Série B aqui no futebol brasileiro, de Série A, que seja. Os clubes hoje eles estão optando em pegar promessas sul-americanas que são mais baratas e assim, e bem lapidadas, são jogadores que cabem em revenda. A gente vê aí vários exemplos de argentinos, de uruguaios, né, que vêm para o futebol brasileiro e se dão super bem. A gente tentou o Michel Araújo, a gente tentou o Fernando Pacheco, aí você tem um grande exemplo, o Arrascaeta no Flamengo, o Germancano é argentino também, e a gente vê o exemplo do Arias, colombiano, o Fluminense também foi trazer lá o Lucumí. Então os clubes estão fazendo essas movimentações de trazer estrangeiros porque custa bem mais barato. Por exemplo, o Arias custou 3 milhões e 100 reais. 3 milhões e 100 mil reais. Gente, para contratar um jogo... O Bruno Rodrigues joga mais que o Arias? Não. O Palmeiras comprou do Cruzeiro lá, do Tombense, por 26 milhões. Então a gente vê que os clubes querem comprar jogadores de qualidade, só que mais baratos. E essa medida dos atletas é porque tira o espaço, né? Tira o espaço dos atletas brasileiros. Ou seja, os times grandes tendo mais espaço para estrangeiros, tira o espaço dos atletas brasileiros. Isso acontece muito com os técnicos. Virou moda agora trazer técnicos estrangeiros.
Eu duvido muito que já a federação dos treinadores também não vão querer proibir, né, a quantidade de técnicos estrangeiros, porque está tirando os brasileiros do mercado aqui interno. Né? Quantos clubes aí da Série A tem técnicos estrangeiros hoje? Até os menores estão investindo, estão contratando técnicos estrangeiros, portugueses, argentinos. Então, é um jogo de interesse, é uma situação que é muito complicada. Aí eu não estou aqui para falar se que fulano está certo, ciclano está errado. Mas há essa briga, há esse pedido na CBF, vamos ver como que vai ficar, porque interfere no campeonato de uma forma geral, já que estão pedindo também essa questão de uma proibição do gramado sintético, e hoje tem até rival do Fluminense que possui esse tipo de gramado. Veremos os próximos capítulos. A Central Fluminense estará de olho. Muito obrigado por você ficar até o final desse vídeo comigo. Deixe seu comentário. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.